Bom dia, meus queridos alunos. Que bom que nós estamos juntos mais uma vez para estudar mais uma lição do livro de Apocalipse. Vamos orar ao nosso Deus nesse início, pedindo por nós, pedindo para que Deus nos dê sabedoria. Então vamos orar. Deus querido, muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus, é o Deus que revelou para nós, ó Deus, todos os escritos, tudo que está no livro de Apocalipse. Pedimos que nos dê sabedoria para que possamos entender e possamos, ó Deus, praticar o que Tua palavra ensina. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nossa lição hoje, queridos, ela fala sobre as primeiras 4 cartas que foram enviadas às igrejas da Ásia, no livro de Apocalipse. Então nós encontramos estas primeiras 4 cartas e nelas Jesus revela várias coisas a respeito daquelas igrejas. Alguns fatos que a gente precisa levar em conta a respeito dessas cartas. Primeiro, o fato de que aquelas igrejas, elas eram reais e estavam sob intensa perseguição do Império Romano. Isso é importante. Por quê? Porque existem algumas ideias modernas e que já faz algum tempo existe de que aquelas igrejas, elas não eram igrejas reais, eram tipos de igrejas que iriam existir durante a história. Essa é a ideia dos dispensacionalistas. Então, por exemplo, eles dizem que a primeira igreja, a igreja de Éfeso, era a igreja apostólica, e a segunda igreja, a igreja de Esmirna, era a igreja sob sofrimento. Depois a igreja de Pérgamo era a igreja do período em que o Império Romano estava a favor da igreja, e assim por diante, até chegar à última, Laodiceia seria a igreja do tempo do fim. Mas, queridos, esta ideia ela não procede. Nós não encontramos no texto de Apocalipse, nós diríamos assim, razão para que nós pensemos desse jeito, porque eram igrejas locais que estavam sofrendo, que estavam praticando determinadas coisas que não eram boas, e que Jesus, né, fala a elas, mostrando o que elas estavam fazendo, o que elas deviam fazer, e alguns acontecimentos na própria igreja e depois acontecimentos na história. Elas são exemplos para todas as igrejas de todos os tempos, né? Com suas virtudes e seus defeitos, né? Com seus erros e com seus acertos, né? Elas mostram uma coisa muito boa a respeito de Jesus no relacionamento com a igreja. É que Jesus, ele sempre está presente e sabe o que está acontecendo com a sua igreja. Então hoje nós veremos as primeiras 4 igrejas às quais Jesus mandou a sua carta. Então nós vamos, a primeira igreja que nós encontramos aí, Jesus escrevendo para ela uma carta muito pessoal, é a igreja de Éfeso. Então no capítulo de número 2, dos versos de 1 a 7, nós encontramos Jesus escrevendo esta igreja. Uma coisa que eu quero chamar a sua atenção, interessante, é que as igrejas, quando recebessem a carta, podiam pensar assim, Jesus tem um informante aqui, está caguetando a gente,
está contando para ele o que está acontecendo. Porque em cada carta, uma coisa muito interessante, se vocês observarem, em cada carta Jesus diz assim: conheço, conheço, né? E todas, se vocês observarem, é quase sempre o segundo versículo depois da apresentação, Jesus diz conheço. Então, e ele conhecia as situações da igreja. Na igreja de, na igreja de Éfeso, Jesus conhecia que a igreja tinha uma boa ortodoxia. Isto é, a igreja, queridos, essa igreja vencia a heresia, né? A igreja que era uma igreja que se mantinha com fidelidade nos assuntos doutrinários. Ela era uma igreja que evitava até mesmo aquelas pessoas que entravam para falar heresias. Então ela tinha realmente uma boa ortodoxia, uma boa doutrina, mas ela também tinha um problema. Então, o problema daquela igreja é que o seu amor tinha esfriado, né? O amor tinha esfriado. Então a igreja começou muito bem, era uma igreja que se amavam uns aos outros, amavam a Deus, mas de repente o amor se esfriou. Então eles mantiveram a doutrina, mas o amor deles havia esfriado. Então Jesus, ele diz àquela igreja: ó, vocês têm que voltar às primeiras obras. Esse é um perigo que qualquer igreja corre. A igreja ela pode se manter muito bem doutrinariamente, mas em termos da prática de uma vida cristã, né, repleta de amor, de gentileza, né, de companheirismo, de comunhão, ela não existe. Então é um cuidado que precisamos tomar, é que a doutrina ela não pode ser uma doutrina em que o amor seja excluído. Então é uma lembrança para nós, importante. A segunda igreja que Jesus menciona é a menor carta, né? A igreja de Esmirna é a igreja que Jesus não fala nada contra aquela igreja. Ela é uma igreja que vivia em uma vida piedosa. Antes da gente falar da igreja, só uma lembrança. A igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso, era a maior delas, era um centro urbano muito grande naquela época, né? Então isso faz diferença, né? Porque a igreja ela pode se tornar uma igreja muito ligada ao mundo, então é uma coisa importante. Mas Esmirna é a igreja que mantinha a sua fidelidade em meio ao sofrimento. Então, se você os versos de 8 até o verso de número 11 fala sobre essa igreja. E a gente vê que ela era uma igreja que se manteve fiel em meio à perseguição, ao sofrimento. Isso mostra para nós que a fidelidade, queridos, não impede, né, perseguição, sofrimento que a gente possa passar no mundo. O importante mesmo é que a gente viva sempre fiel. O alvo de cada um de nós é que a gente se mantenha fiel, como a igreja de Esmirna, né? A igreja de Esmirna. A cidade de Esmirna também é uma cidade muito bonita. Então, se você observar no mapa, ela ficava ao norte da igreja, da cidade de Éfeso. E mais ao norte ficava a terceira igreja,
que é a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo é uma igreja em que Jesus mostra a ela e mostra para nós o perigo da ingerência do mundo na igreja. A cidade de Pérgamo era o centro onde havia muita idolatria. Era uma cidade que foi a primeira a construir um templo em honra ao imperador em 29 a.C. E nessa cidade era um centro muito grande de idolatria, de todos os tipos que você possa imaginar na cidade de Pérgamo. E todo esse problema afetou a igreja, de forma que a igreja permitiu que o mundo começasse a entrar nela. Houve ingerência do mundo na própria igreja. Então, essa igreja, o que Jesus, né, fala para ela é que ela devia evitar isso, para que o juízo de Jesus não viesse sobre ela. Na igreja de Pérgamo, né, nós encontramos no texto que havia lá aqueles que seguiam a doutrina de Balaão. Né? A doutrina de Balaão, que era a ideia de você levar as pessoas à idolatria de forma sutil, como ele fez com o povo de Israel, adorando a determinadas imagens. Também lá na igreja havia, assim como lá na igreja de Éfeso também tinha esse grupo que foi evitado, lá tinha também, né, na igreja, os nicolaítas. Né, os nicolaítas, que a gente vai observar que mais à frente na igreja a igreja de Tiatira tinha muito deles. Esses nicolaítas ou nicolaítas, eles eram aqueles que a ideia era o seguinte: você pode praticar qualquer coisa, que essa coisa não afeta a sua fé, não afeta a sua vida cristã, que é um tremendo equívoco, né? Nós somos afetados por aquilo que nós fazemos, os pecados, os erros, né, que a gente comete, afeta a nossa vida. Então, a ideia era que nada nos afeta. Então, podemos fazer tudo. Né? Essa liberdade libertinosa, em que você pode fazer as coisas erradas que nada te afeta. Então, era a doutrina dos nicolaítas. Né? E essa igreja, ela permitiu a ingerência do mundo. Aqui está um dos grandes perigos. Né? Às vezes, hoje, nós vivemos um mundo tremendamente corrupto e a gente pode permitir a ingerência do mundo na igreja. Então é um cuidado que a gente precisa ter, que deve ser bem lembrado através do exemplo da igreja de Pérgamo. Não é porque você está num lugar de muita corrupção, de muita idolatria, que você pode permitir que a idolatria entre na igreja, que a corrupção entre na igreja. Então, esta é a igreja de Pérgamo. E a quarta igreja que nós veremos hoje, e que Jesus escreve a igreja, é para a igreja de Tiatira. É interessante que a cidade de Tiatira era um centro comercial, né? Centro comercial, tinha muito questão de roupa, né? E havia umas espécies de sindicatos em que os crentes, muitos que trabalhavam ali, acabavam participando, né? E essa igreja, ela é reconhecida pela tolerância, né? Ela tolerava determinadas coisas erradas no seio da igreja. Então, a igreja que tinha, o texto fala, uma profetisa, que no texto ela é comparada a Jezabel, né? Que foi a esposa de Acabe, que trouxe
a idolatria, o culto a Baal para os israelitas. Então, ela é comparada. Quando se fala no texto idolatria, é difícil você determinar, aliás, quando se fala no texto sobre prostituição, é difícil determinar se era prostituição religiosa ou se era a prostituição mesmo, né? A prostituição física. Mas, seja como for, nessa igreja houve tolerância, né? E Jesus, não, ele não tolera, não é? Então, o texto sagrado diz que Jesus ia julgar essas pessoas, ia praticar um juízo contra essas pessoas que estavam se deixando levar pelos ensinos dos nicolaítas e também pela influência dessa profetisa que havia ali naquela cidade, naquela igreja. Então, a tolerância é uma coisa séria. É interessante que a igreja de Tiatira, ela tinha muitas virtudes. Olha o texto, é interessante, queria chamar a sua atenção para isso. O texto mostra claramente isso. O texto diz assim, olha só quando Jesus diz que conhece. Jesus diz assim, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Observaram? Olha só quantas qualidades tinha, né? As obras, amor, a fé, o serviço, a perseverança e as últimas obras ainda melhores do que as primeiras. Então, veja que a igreja tinha muitas virtudes, mas a igreja ela era tolerante com o pecado. Então, às vezes a igreja de Jesus hoje ela pode ser uma igreja boa, com muitas coisas boas, né? Uma ação social maravilhosa, cuida bem das pessoas humildes, com problemas. É uma igreja que tem uma coinonia legal, uma comunhão, mas permite que o pecado permaneça nela. Então a lição que a gente aprende é que Jesus não. Olha o que Jesus fala, né? O que Jesus diz no texto sagrado a respeito dos que cometiam esses pecados na igreja. Ele diz assim, versículos de número 22, eis que prostram na cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e coração, e vos darei a cada um segundo vossas obras. Agora, aqueles que mantinham fiéis, Jesus assim, digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outras cargas não julgareis sobre vós. Então, somente conservem o que tendes até que eu venha. Perceberam? Então, Jesus, a igreja, ela pode tolerar, mas Jesus não. Jesus não tolera. E às vezes coisas acontecem e nós não sabemos porquê, mas muitas delas é o juízo de Deus para com essas pessoas que penetram na igreja e vivem como se não fossem cristãos. Na igreja, no domingo, né, como o autor da lição também fala, são domingueiros, mas não vivem uma prática de cristianismo. Mas essas pessoas podem ser toleradas pela igreja, mas Jesus não as tolera. Preciso que a gente tome cuidado, né? Preciso que nós tomemos cuidado. O autor fala sobre várias lições que essas igrejas deixam para nós hoje. Eu quero mencionar algumas delas. A primeira é que a doutrina e a prática do amor precisam caminhar juntos. Podemos ser uma ótima igreja doutrinariamente falando e péssima no amor.
Então, as duas coisas precisam andar juntas e não precisam ser separadas. A igreja de Éfeso tinha uma ótima doutrina, mas faltava o amor. As duas têm que caminhar juntas. A segunda lição importante, né, das 4 igrejas que hoje nós estamos estudando, é que a fidelidade não elimina o sofrimento. Nós devemos sempre caminhar na fidelidade. A igreja de Esmirna era uma igreja fiel, mas que sofria. Então, fidelidade não elimina sofrimento, né? Às vezes a gente tem essa ideia, né? Se eu for fiel, não vou sofrer, não vou ter problemas, não vou ser perseguido, não vai acontecer coisas ruins comigo. Isso não é verdade. Terceira lição, né, que é muito importante também. O aumento da corrupção não pode ser desculpa para nós deixarmos a nossa fidelidade ao Senhor. Então, a igreja de Pérgamo vivia num centro de idolatria, mas ela permitiu que essa idolatria reinante, pecado reinante onde ela existia como igreja, penetrasse nela. Então, não é desculpa. Não é desculpa, porque o mundo está muito corrupto. Então, não é desculpa para nós hoje vivermos no erro, porque vivemos num mundo corrupto. E a quarta lição que essa igreja deixa para nós, as igrejas, é que a igreja não pode tolerar o pecado no seio dela. Queridos, não podemos tolerar. Nós temos que amar os pecadores, as pessoas que erram, mas nós não podemos deixar discipliná-las. Porque se nós deixarmos, nós não vamos ajudá-las, porque Jesus vai condená-las. Viu como é que é coisa séria? Se nós permitimos, vamos passar a mão na cabeça, nós amamos essa pessoa, mas gente, se a gente fizer isso, Jesus ele vai condenar essa pessoa. Então, melhor que a gente faça o nosso trabalho de disciplina. Concluindo, né? Algo que precisamos conhecer nessas primeiras 4 cartas é que Jesus, ele sabe de como está a nossa igreja. Então Jesus sabe. Ele diz, se vocês observarem sempre, todas as cartas, conheço. E esse conhecimento não é um conhecimento como o nosso, que não sabemos de tudo. É um conhecimento como aquele conhecimento íntimo, né? O conhecimento de dentro. Ele sabe, né? Ele sabe. Então, ele conhece as nossas lutas, ele conhece como o mundo está ao nosso redor, ele conhece as nossas dificuldades internas da igreja, aqueles que estão errando no seio da igreja e o que estamos cometendo de equívocos no seio da igreja, ele sabe, e o que está acontecendo em todas as circunstâncias e o que ele exige em todas as cartas, fidelidade. Isso é que exige de mim e exige de você. Então, em todas essas 4 cartas, uma coisa fica clara, fidelidade. E em todas elas, se você observar, a falta de fidelidade, Jesus dá uma oportunidade de se arrependa. Então, reconhecimento, arrependimento é o que Jesus quer de nós quando somos infiéis. Que a gente possa desfrutar de uma vida de fidelidade na presença de Jesus. Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma excelente semana. Tá? Não vamos esquecer, nós temos ainda 2 domingos, esse que nós estamos vivendo e o próximo para entregarmos a nossa oferta. Vamos contribuir. Deus abençoe. Ótima semana para vocês, queridos.